Olá, seja bem-vindo ao canal Aposta em Campo. Hoje é sábado, dia 5 de junho de 2021, e nós separamos os jogos, 3 jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A: Atlético Goianiense e São Paulo, Bragantino e Bahia e Santos e Ceará. O jogo do Atlético Goianiense contra o São Paulo, ele começa às 19 horas, horário de Brasília, e ele vai ser em Goiânia. Os últimos 5 jogos do Atlético Goianiense são 3 empates e 2 vitórias. 2 vitórias consecutivas contra o Corinthians. Uma pelo Campeonato Brasileiro, na estreia, e outra pela Copa do Brasil, por 2-0 no último jogo. A equipe do São Paulo, os últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O São Paulo perdeu para o 4 de julho por 3-2, jogo válido pela Copa do Brasil. E na estreia do Campeonato Brasileiro ficou no 0-0 contra o Fluminense no Morumbi. No confronto direto entre as equipes, em 2020, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense em casa por 3-0, e no dia 31 de janeiro desse ano, o Atlético Goianiense venceu o São Paulo por 2-1, também jogando em casa. A equipe do Atlético Goianiense tem o desfalque do Arthur Gomes, que está em fase de transição, mas conta com o retorno de Janderson, que não jogou contra o Corinthians. O São Paulo, além do desfalque do seu treinador, o Crespo, que está gripado, ele também tem o desfalque do Daniel Alves, do Luan e do Benítez, que estão lesionados. Lisiero na seleção olímpica e o Arboleda na seleção equatoriana. O provável ataque da equipe é Pablo e Luciano, ou Igor Gomes no seu lugar. A aposta separada é o Atlético Goianiense, dupla hipótese, com uma odd de 1,66. Acredito que o Atlético Goianiense não perde esse jogo em Goiânia. Próximo jogo entre Bragantino e Bahia. O jogo está marcado para as 21 horas, no estádio do Bragantino. Os últimos 5 jogos do Bragantino foram 2 derrotas e 3 vitórias. Uma derrota que foi um empate no tempo normal e derrota nos pênaltis. Na estreia do Brasileirão, o Braga venceu a Chapecoense fora de casa por 3-0. E o seu último jogo foi contra o Fluminense, na Copa do Brasil, onde perdeu no Rio de Janeiro por 2-0. A equipe do Bahia, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. Na estreia do Campeonato Brasileiro, venceu bem o Santos jogando em casa por 3-0. E na Copa do Brasil, seu último jogo, foi uma vitória por 1-0 fora de casa contra o Vila Nova. Confronto direto. Em 2020, as equipes se enfrentaram 2 vezes. O Bahia venceu em casa por 2-1. E, jogando em casa, o Bragantino goleou por 4-0. O Bragantino tem 9 desfalques para o jogo de hoje, entre eles Claudinho, Cleiton, Raul e Vitinho, além de Elinho e Fabrício Bruno. Mas tem no ataque Ítalo e Arthur, que vão para o jogo de hoje. O Bahia tem os desfalques de Nino, Juninho e Daniel, que estão suspensos. E o Tony Anderson, ele não pode jogar porque pertence ao Bragantino. E lembrando que o Gilberto para o jogo de hoje é dúvida, mas a equipe vai contar com Rossi e Rodriguinho, além de Tassiano no meio campo. A aposta separada é o handicap asiático Bahia mais 0,5, com uma odd de 1,85. O próximo jogo é Santos e Ceará, às 21 horas, jogo realizado na Vila Belmiro. Os últimos 5 jogos do Santos, 3 derrotas e 2 vitórias. Na estreia, perdeu por 3-0, jogando fora de casa contra o Bahia, e vem de uma vitória por 2-0 fora de casa também contra o Cianorte pela Copa do Brasil. O Ceará, nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo o Grêmio em casa por 3-2, e empatou na Copa do Brasil o clássico contra o Fortaleza e ficaram no 1-1. Confronto direto em 2020 foram 3 jogos.
jogando em Santos o primeiro jogo 0-0, depois jogando nos domínios do Ceará 1-0 vitória do Ceará, e novamente jogando em Santos, empate por 1-1. A equipe do Santos tem os desfalques de Sanches e Raniel, que estão em reta final de recuperação, e também não jogam Sandri, Lucas Braga e Jobson, que estão no departamento médico. A equipe vai para campo com o Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme no ataque. A equipe do Ceará tem os desfalques de Jael, Gabriel Dias e Mendonça, que estão suspensos. E no departamento médico, Fabinho, Jacaré, Bachola, William Oliveira e também João Ricardo. O destaque da equipe Uvina vai para o jogo. A aposta separada é a vitória do Santos, então com uma odd de 2. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber novos palpites de apostas. A gente se vê numa próxima aposta. Valeu!